Olá, paz do Senhor. Meu nome é Pamela. É um prazer em ter você aqui mais uma vez conosco, com um testemunho de edificação que vai transformar a sua vida. Eu faço parte da Igreja Tábuas da Lei, aqui da Casa da Cura. E hoje eu gostaria de deixar para mim e para a sua vida uma palavra que se encontra lá no livro de Jeremias, o capítulo 29 e o versículo 11 em diante, que diz assim: Eis que bem eu sei o pensamento que eu tenho a respeito sobre vós, diz o Senhor, que é pensamento de paz e não mal, pensamentos para te dar o fim do qual você espera. E eu quero te encorajar nesse dia, dizendo para você que o Senhor tem para a sua vida é muito mais do que você pode pensar ou imaginar. O que você está vivendo no dia de hoje não se resume a isso. Muito mais o Senhor tem para fazer e para transformar na sua vida. E hoje nós temos aqui essa mulher de Deus, uma mulher do qual tem um testemunho tão lindo e de qual o Senhor transformou tanto. Se apresenta para a gente e conta um pouquinho a respeito da sua história. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou casada com o Vanderlei, sou mãe de 5 filhos e a minha história na Tábuas da Lei já tem alguns anos que começou. Eu também faço parte desse Ministério Casa da Cura e a minha história, ela começa bem novinha, Pamela, É, começa no Fernanda. ventre da minha mãe. Eu sou a mais nova de 3 irmãos, a minha mãe. Ela foi casada com meu pai por alguns anos e ela teve meus 2 primeiros irmãos. A minha irmã, que tem 10 anos mais velha que eu, e meu irmão de 9. E meu pai era uma pessoa que... Ele era uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa que era viciado em jogos, era viciado em mulheres da vida, que se falava naquela época. Então a minha mãe, ela tinha os 2 filhos e ela não poderia trabalhar fora. E meu pai, assim, bem mulherengo, meu pai dava muito trabalho mesmo. E ela queria se separar. Então, quando ela resolve começar a trabalhar mesmo contra a vontade dele, ela descobre que estava grávida de mim. E aí ela tem que parar tudo na vida dela para poder me ter, para depois seguir à frente o plano dela de separação. Então, não foi uma gravidez planejada, não foi uma Uhum. gravidez desejada. E quando eu estava com 2 anos, ela se separou do meu pai. Então, assim, ali começaram as dificuldades na minha vida. Porque quando ela se separou, eu cresci com uma história que é uma história bem forte, assim, mas que eles faziam questão de me contar. Acho que, assim, por falta de sabedoria mesmo da minha mãe, Sim. dos meus irmãos. E quando eles se separaram, meu pai se separou dos filhos também, que eram os 3, e meu pai não via a gente. E meu irmão era uma cidade pequena, meu irmão encontrou com meu pai um dia na rua e pediu para que ele fosse me visitar, porque como eu era criança, eu tinha ficado doente sentindo a falta dele. E meu pai virou para o meu irmão e falou para ele: tomara que a Fernanda morra, para que eu veja sua mãe sofrer. Uau. E essa história não ficou escondida de mim, né? Que eu poderia ter sido poupada, né? Mas por uma falta de sabedoria da minha mãe e Sim. dos meus irmãos, eu cresci ouvindo isso, que meu pai tinha me rejeitado. Então, depois veio a minha mãe, eu tinha 2 anos quando ela se separou, passou alguns anos, ela se casou de novo. Ela conheceu meu padrasto, na verdade, ela nunca chegou a casar. Ela ficou com o meu padrasto por muitos e muitos anos. Não casou, mas era como se fosse o esposo dela. Sim. E aí, com 4 anos de idade, eu estava com 4 anos quando ela conheceu ele foi morar na minha casa. E aí, toda aquela frustração que eu tinha, toda aquela falta de pai, Todo aquele abandono. eu passei para ele, ganhei um pai. Uhum. Só que não foi bem assim. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, meus abusos começaram pela parte dele. Ele me abusava sexualmente, com 5 anos de idade. E aí eu comecei a ter esses abusos. Com 6 anos de idade, eu fui para a casa dos meus avós. Porque lá na casa dos meus avós era onde eu tinha todo o carinho do mundo. Só que meus avós, eles moravam em um sítio.
Era numa outra cidade vizinha, pequena, perto da minha. E a minha mãe me deixava lá quando chegava as férias, porque minha mãe trabalhava muito. Minha mãe sempre, assim, como meu pai nunca ajudou com nada, eu nunca coloquei um sapato no pé que meu pai tivesse me dado. E meu padrasto, infelizmente, era uma pessoa que, no início, era uma pessoa muito boa para minha mãe, era uma pessoa que trabalhava, tudo. Depois ele foi se revelando, não só nessa parte dos abusos, mas também era uma pessoa que não trabalhava, era uma pessoa que não tinha responsabilidades. E minha mãe tinha responsabilidade com os 3 Com os filhos, 3 filhos. com a casa, com tudo. Então minha mãe trabalhava muito. E aí quando chegava minhas férias, porque eu ficava na creche, quando chegava minhas férias de creche, eu ia para casa dos meus avós. O que para mim, assim, eu falo, meu avô ainda está vivo, está com 100 anos. Ele está vivo e eu falo assim, eu conto, às vezes eu ligo para ele, porque já tem um tempo que eu não vejo, por causa de estar morando aqui nos Estados Unidos. Eu ligo para ele e falo assim, vô, o senhor sabe mesmo quem sou eu? E ele me conta histórias de quando eu era criança, para que eu tenha Sim, certeza de que ele lembra de que quem ele você lembra é. de quem sou eu, com 100 anos. E eu ia para lá, para que ela pudesse trabalhar. E aí eu fui vivendo assim, passando as férias, chegava as férias de creche, eu ia para lá e eu ficava lá. Até que chegou um tempo que eu não podia, que a minha mãe não podia mais me deixar lá, porque depois começou as aulas normal, de primeiro ano, segundo ano. Então, ela não me deixava mais ir, porque para ela ficava difícil esse leva, busca, essas coisas todas. Então, eu comecei a morar direto com ela. E quando eu comecei a morar direto com ela, os abusos foram intensificando. E conforme os abusos se intensificavam na minha vida, eu ia dando rejeição de todos os lados que eu ia, porque uma criança que ela passa por abuso, ela é rejeitada pelos amigos, ela é rejeitada na escola, porque ela é a criança problema. Não tem como. Tanto é que eu falo muito hoje, quando a gente vê uma criança muito ressabiada, uma criança que é ou fechada demais, ou com umas atitudes meio. A criança dá sinais. E eu dava sinal. Porque minhas brincadeiras com minhas amigas também eram umas brincadeiras que não tinha nada a ver. Então as mães não queriam que eu estivesse junto. Então minha mãe trabalhava quando eu tinha um tempinho que eu podia estar na rua, que era para poder estar na casa das amigas, alguém sempre me mandava embora, porque não era bem aceito. Na escola tinha problemas assim um atrás do outro. Eu falo assim, hoje, para honra e glória do Senhor, eu consigo fazer resumos longos, eu consigo montar uma pregação, mas eu estava na terceira ou quarta série, eu não sabia montar um resumo. Até que uma professora um dia sentou comigo e falou assim: o que é resumo para você? Eu pegava uma parte do texto aqui, outra dali, sem ler. Eu pegava as palavras e ia montando aquilo. Então, assim, academicamente era péssima, sabe? Assim, era bem, bem complicado. Minha irmã, nessa época, ela já tinha saído de casa. Minha irmã saiu de casa aos 14 anos. Ela foi trabalhar para uma família e saiu de casa. E ficou eu e meu irmão. Só que eu não sabia o motivo da minha irmã ter saído de casa. Hoje eu sei que ela também era abusada. Só que eu não sabia. E aí tinha sempre as ameaças. Eu não contava para ninguém sobre o abuso, porque ele ameaçava a mim, ele ameaçava a minha mãe. E fora que também, por eu ser, hoje eu fiz terapia por alguns anos, hoje eu entendo o porquê que eu também não contava, porque como eu tinha aquela carência de pai, como eu tinha aquela carência de uma figura masculina, para mim aquilo era uma forma de carinho. Porque a pessoa que, quando ela tem o abuso físico que machuca, que dói, ela não volta à cena do crime. E a criança, quando ela é abusada no toque, ela volta porque ela sente carinho naquilo. E é o que gera uma culpa. Para depois, quando você vira uma mulher adulta, é muito difícil você lidar com isso. Sim. Porque você meio que se sente culpada, você se sente. Hoje não mais, graças a Deus. Eu falo assim, Deus entrou na minha vida de uma certa forma que eu procurei sim a terapia para que eu tivesse entendimentos sobre várias coisas que aconteciam comigo, mas quem realmente me trouxe a cura foi Jesus. Amém. Mas foi necessário para que eu tivesse esse conhecimento. Então, assim, ali foi começando toda a minha história.
sabe? E que me fez transformar numa adulta bem problemática também. Porque quando a minha irmã saiu, eu fiquei, tudo isso foram acontecendo. Quando eu tinha mais ou menos, eu tinha medo de contar, eu tinha essa culpa, eu tinha as ameaças, eu tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu decidi contar, foi porque a minha irmã, ela voltou para casa porque ela estava grávida. Ela mesma também não sabia que estava grávida. Ela descobriu a gravidez com 6 meses de gestação. E quando a minha irmã voltou para casa, ele não queria minha irmã em casa, o meu padrasto. E aí, num belo dia, a gente estava sentado na mesa comendo. Houve uma briga lá em casa. Minha irmã já grávida de 7 meses, ele bateu na minha irmã, fechou minha irmã dentro da geladeira. Eu lembro da cena até hoje. Hoje eu falo assim, não me dói, mas era uma cena ridícula de se ver, uma cena triste de se ver, porque ela com uma barriga de todo tamanho, ele fechando ela dentro da geladeira. Ela teve fratura no nariz, teve fratura no rosto. E naquele dia eu corri e chamei a polícia. Aquilo foi para mim uma força que me deu para que eu denunciasse, para que eu falasse, não, chega, não tem como isso mais seguir. E aí a minha mãe, eu chamei a polícia veio porque minha irmã estava machucada, a polícia levou ele preso. E aí quando foi no outro dia de manhã, ele estava dentro da minha casa de novo. A minha mãe tinha tirado ele da cadeia. Peraí só um pouquinho. Você tá falando muito baixinho, não sei se o Alisson vai conseguir pegar. Eu aumentei aqui a captura, mas se colocar mais pra cima... Mas tá ótimo, era só isso, que você tava falando mais baixinho, que você tava ficando um pouco emotiva. Tá. E aí, quando isso aconteceu, no outro dia de manhã ele estava lá, eu falei para minha irmã, eu falei assim, não, agora essa história vai mudar. Porque a minha mãe não sabe do que ele faz. Minha mãe não conhece essa pessoa direito. Minha mãe não sabe de tudo. E aí a minha mãe, sentada na cozinha, eu cheguei para ela e eu me abri. Eu contei para ela dos abusos. Falei, olha mãe, isso acontece assim, assim, assim. A minha mãe, como eu disse que a minha irmã já tinha saído de casa e eu não sabia, a minha mãe virou para mim e falou assim, não, isso não é verdade. Você está mentindo igual a sua irmã mentiu também um dia. Aí que eu descobri que a minha irmã tinha sido abusada. E aí ela falou assim, você está fazendo isso para poder defender a sua irmã. Eu contei numa hora que assim, não foi uma hora certa, né, para mim hoje, mas eu tinha 12 anos na época. E aí minha mãe falou, não, não é verdadeira essa história. E a minha irmã saiu de casa, foi ter o bebê na casa de pessoas que a minha irmã já estava indo na igreja, porque nós não éramos cristãos. A minha mãe, ela aceitou Jesus quando ela tinha, eu deveria ter mais ou menos uns 11 anos, 10 para 11 anos, porque logo depois a minha irmã engravidou. Então eu deveria ter uns 10 anos. E a minha irmã, quando ela engravidou, ela foi para a igreja. Ela conheceu Jesus durante a gravidez dela. E aí foi até o próprio pessoal da igreja que acolheu ela. Ela foi ter a bebê dela na casa de uma das famílias da igreja e eu continuei com a minha mãe. Só que toda vez quando meu padrasto, depois que eu contei, que eu coloquei aquilo para fora, toda vez quando meu padrasto ia vir mexer comigo à noite, eu gritava. E aí ele saía, ele não tinha mais chance do abuso. Porque aí eu contei para minha irmã, a gente sentou, a gente conversou, a minha irmã me explicou que tudo aquilo era um abuso, que aquilo não era normal, e que eu poderia sim falar, que eu poderia gritar, que nada ia acontecer comigo, e que sim, eu tinha mesmo que gritar, eu tinha mesmo que falar. E aí toda vez quando ele vinha, eu gritava. E aí, poucas das vezes que eu tinha ido na igreja, eu já conhecia a palavra do Senhor também. E aí foi a primeira vez que eu aceitei Jesus. Olha a parte boa. Que como eu acordava e eu gritava, ele corria. Teve uma das vezes que eu falo assim, Deus tem escolhido os dele, eu tenho certeza que eu sou uma escolhida. Aleluia. Porque foi mais ou menos nessa mesma época, eu sou ruim de datas,
mas eu lembro mais ou menos pela casa que a gente morava. E numa noite eu estava dormindo e eu sonhei que um homem de preto chegava perto de mim e ele me estrangulava. E eu tentava me soltar dele, eu me debatia, e eu não conseguia. E eu gritava, e a gente dormia no chão, porque é uma outra história. Minha mãe sabia de todos os abusos, mas minha mãe era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super trabalhadeira, uma pessoa super honesta. E uma capacidade de capitalismo de trabalhar para poder juntar dinheiro, que era só ela. E ela colocava a gente em situações, sabe? Uma vez ela alugou uma garagem para a gente morar, que era um ponto comercial. Porque ela queria juntar dinheiro, porque ela tinha o sonho de construir uma casa na roça para poder cuidar dos meus avós quando eles ficassem velhinhos. E ela queria a casa dela, não queria incomodar meus avós. E queria uma casa na cidade. E ela era empregada doméstica. E ela morreu aos 53 anos. E ela deixou tudo isso para nós. Ela deixou a casa na roça construída, ela deixou a casa na cidade e cuidou de nós três. Nós nunca tivemos muita fartura, muito luxo, mas nunca passamos fome, nunca passamos necessidade de nada, nenhuma dificuldade. A gente dormia no chão, mas estava tudo bem, porque ela queria juntar o dinheiro para poder comprar. E aí você dormia no chão, você olhava assim do lado, lá estavam as portas, as janelas, tudo da construção, sacos de cimento empilhado, era mais ou menos assim. E aí nessa noite que eu tive esse sonho, eu tentava me debater, eu tentava me soltar e eu não conseguia. E quando eu acordei com aquele sonho muito real, eu fui correndo para o quarto dela, porque normalmente quando era meu padrasto eu gritava e ele já saía. Eu não ia até o quarto dela, porque ela tinha o quarto dela e eu e meu irmão dormíamos na sala. E aí quando eu fui até o quarto dela, eu gritava com ela, eu falava, você não viu? Você não viu eu gritando? Por que você não foi me ajudar? Você nunca vai me ajudar. Você não viu eu gritando. O homem de preto estava, não era o Luiz, que agora chamava Luiz. Não era o Luiz, era um homem de preto que estava do meu lado, na minha cama. Ela virou para mim e falou assim, se é o capeta querendo tirar a tua vida, sabe o que você faz? Vai lá para o seu quarto, vai lá para a sua cama, faz a oração da entrega. É isso que você está precisando fazer. Porque para ela tudo era motivo assim. Ela não era muito carinhosa, ela não era. Mas ela tinha as maneiras dela de dar um ensinamento para nós. Sim. E aí eu ajoelhei ali e eu entreguei minha vida para Jesus ali naquela Aleluia. noite. Eu falei assim, Senhor, e ali foi assim, eu tenho certeza, onde o Senhor colocou as mãos dele sobre mim e me guardou, mesmo que eu andei por onde eu andei, mesmo que eu fiz o que eu fiz, mas a mão dele, porque a promessa dele é uma só. É uma só. Ele não volta atrás. Ele não volta. Uma vez Aleluia. que ele promete, ele cumpre. Aleluia. E eu coloquei ali, eu ajoelhei ali, eu me entreguei minha vida para ele. Eu falei assim, Senhor, cuida de mim, me protege, aonde for que eu colocar os meus pés. Que as tuas mãos estejam me acompanhando, estejam me protegendo e me guardando de todo mal. Isso eu tinha uns 12, 13 anos. Continuei a minha vida. Meu pai, nessa mesma época, eu falo, meu testemunho é longo. São assim, eu estou tentando resumir, estou tentando contar um pouquinho, que eu falo, eu passei um pouquinho de tudo. O meu pai, que já tinha se separado, nunca tinha procurado a gente, casou com uma mulher que tinha 3 filhos. Foi ser nosso vizinho. Foi morar uma rua antes da minha. E para mim, para minha casa, eu tinha que passar na porta. Tinha que passar bem na porta. E ele, assim, ele fazia tudo para esses 3 filhos. Esses 3 filhos tinha ele, até antes dele falecer, como um pai. Porque realmente ele foi um pai para esses 3 meninos. E ele até teve, hoje que eu tenho a minha irmã Andresa, que, glória a Deus, hoje a gente está reconstruindo uma ponte, a gente está conseguindo ter uma certa intimidade que eu não tinha com ela no Brasil, e depois de uns anos para cá, eu estou tendo, estou descobrindo a mulher incrível que ela é, o carinho de irmã, a gente está tendo essa troca. Mas o meu pai foi morar lá. E criança, não tem como, eu brincava na rua o dia todo. Eu era assim, totalmente da rua. E eu brincava com os pais com os filhos do meu pai, os 3 que ele tinha com essa mulher, e a Andresa ainda era pequenininha. Uhum.
E eu ficava ali, eu via tudo que meu pai fazia para os outros, fazia para os meninos, mas para mim até então estava tudo bem. Eu nunca imaginava que aquilo tinha afetado a minha vida. Cresci vendo, passou um tempo, a gente mudou, fomos para outro lugar, e eu crescendo. Uma adolescente rebelde, uma adolescente que começou a sair de casa muito cedo. A primeira vez que eu saí de casa, eu tinha 15 anos. Eu fui morar com umas amigas que tinham uma república do lado da minha casa. Eu fui morar lá. Minha mãe procurava, às vezes não procurava. E eu ficava na casa de uma, na casa de outra. Comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E sempre procurando ter meu espaço. E com isso, quando você não tem monitoramento, provavelmente as coisas que vão surgir na sua frente não são coisas boas. Foi aí que com 16 anos eu comecei a me envolver com droga, bebida, tudo que a vida tinha para poder me oferecer, eu estava ali. Eu tinha dia que eu dormia na casa de um, tinha dia que eu dormia na casa de outro, porque não me agradava a ideia de estar em casa e acordar de madrugada com um homem me tocando. Isso era constante. Então era constante eu estar na casa dos outros. As minhas amigas que já eram mais velhas, que já sabiam, me acolhiam. Eu tenho uma que chama Estela, a mãe da Carla e da Carol. Era uma das que abria muita porta para mim. Eu falei assim, são anjos que Deus coloca na nossa vida. E aí eu ia para a casa das amigas, ficava uma semana, depois eu voltava para minha casa. E assim foi a vida, até eu conhecer meu primeiro esposo. E aí ele com 34 anos, eu com 16, era uma história que não ia dar certo. E um casamento abusivo, envolvimento de drogas, bebidas, eu engravido. Eu com 16, eu engravidei com 17 anos. Eu engravidei com 17, a minha filha nasceu no dia 6 de janeiro e eu completei 18 no dia 27 de dezembro. Então, uma semana depois que eu fiz 18 anos, ela nasceu. Eu passei os meus 17 anos grávida. Uma criança. Uma criança segurando outra criança. E uma criança sem estrutura. Uma criança que não tinha uma base, que não tinha uma família, eu não tinha uma mãe com quem contar, porque minha mãe foi, como eu falei, era só trabalho, 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 a vida dela não mudou. Então, assim, eu aprendi a dar banho sozinha, aprendi a fazer tudo sozinha. Porque logo no início, quando eu conheci meu ex-esposo, nós moramos na minha cidade por um tempo. E depois eu mudei para Vitória, Espírito Santo. Então, de qualquer forma, eu ia ter que aprender a cuidar de um bebê sozinha. E eu falo que eu aprendi da melhor maneira possível, porque eu acho que eu tive momentos com ela ali que eu olhava e eu precisava mudar a minha vida porque eu tinha outra vida para cuidar. Então, para mim foi muito bom ter sido mãe naquela idade, sabe? Eu falo assim, Deus faz as coisas totalmente certas. E foi como eu falei, com 12 anos ele me protegeu e ele me guardou. E de alguma forma ele estava escrevendo a minha história. Aleluia. Então, eu ter sido mãe muito nova também foi um cuidado de Deus. Porque talvez se eu não tivesse casado, sido mãe, tivesse uma responsabilidade, eu teria continuado com uma vida totalmente errada. Porque hoje eu vejo a maioria das minhas amigas, hoje eu tenho algumas que sim, estão bem, graças a Deus, mas como eu ficava daqui para ali, eu poderia muito bem ter sido uma mulher totalmente sem nenhuma oportunidade na vida, igual eu vejo algumas que se tornaram prostitutas, algumas que morreram, algumas que não tiveram oportunidade. E eu tive através da vida da minha filha, através de eu ter sido mãe e eu ter tido a responsabilidade. E aí com a Adriele, com um aninho, nós viemos para os Estados Unidos. Aí eu vim para cá, logo depois, quando ela estava com 2 aninhos, eu quis ter outro filho, falava, já vamos ter logo, já queria tudo junto. E aí eu fui mãe da Nathalie, que hoje a Adriele está com 27, a Nathalie está com 25. E aí eu fui mãe da Nathalie, a gente ficou um tempo aqui,
eu voltei para o Brasil. Eu morei aqui 3 anos e voltei para o Brasil. No que eu voltei para o Brasil, minha mãe faleceu. E sempre nessas idas e vindas minhas, é sempre bom ressaltar que quando a minha irmã ela aceitou Jesus, ela sempre estava me levando para a igreja. Então, quando eu ia na casa dela, ou quando eu estava junto com ela falava, vamos para a igreja, vamos na igreja. E eu acabava indo. E o Espírito Santo sempre falava comigo. Eu sempre me sentia muito bem ali. E aí, nesse meio tempo que eu voltei, eu comecei a ir mais ainda. Porque a minha irmã ficava muito com as minhas meninas. Porque a minha irmã, eu chamei ela primeiro de mãe, eu dormia junto com ela, agarrada com ela, porque como ela era 10 anos mais velha que eu, Sim. ela foi minha mãe. Eu falo assim, o Senhor me cercou de amor de tudo quanto foi jeito. Não tinha da minha mãe, não tinha do meu pai, mas eu tive meus avós, eu tive a minha irmã. E sempre indo para a igreja. De uma certa forma, eu estava sempre buscando ao Senhor. Eu tinha uma fé, eu lembro que eu tinha entregado a minha vida. E uma parte muito importante que eu esqueci, que eu acho que é muito válido contar, é que quando a minha mãe estava construindo a casa na roça, ela já tinha terminado, e era uma cidade distante da minha, mais ou menos uns 30, 40 minutos de rodovia e uns 5 quilômetros de estrada. Uhum. E como essa casa estava pronta, eu, às vezes, quando eu não tinha mais para onde ir, que as mães das amigas já estavam cansadas de mim, e que eu ali nas minhas andanças eu ficava sem eira e nem beira, eu lembrava que eu tinha a casa da roça. E aí a minha mãe permitia que eu tinha uns 14 anos, que eu fosse sozinha, mas eu não podia ficar na casa dos meus avós, porque ela não queria que eu incomodasse meus avós, porque meus avós já estavam de idade. E eu ficava na casa, sozinha. E numa roça é tudo escuro. É um breu, você não enxerga nada, no meio do nada. E fora que eu escutava histórias de assombração. Quem é do interior, quem é lá de Minas mesmo, foi criado ouvindo essas histórias. Eu fui uma delas. E eu fui criada ouvindo pelos meus avós. Então, quando eu chegava lá naquela escuridão, naquele breu, eu falava, olha como é que Deus faz as coisas. Eu pegava a Bíblia, porque eu ficava com medo das assombrações virem. Eu pegava a Bíblia, colocava as cadeiras da cozinha enfileiradas e eu fazia um culto. E para poder representar que tinha várias pessoas ali junto comigo, que eu não estava sozinha. Então, para poder afastar o meu medo. É engraçado, mas essa história, assim, é uma das coisas que eu tenho certeza que o Senhor recebeu aqueles cultos ali. E eu sozinha, eu clamava a palavra de Deus, eu falava, eu lia. Era um mini culto. E ali estava cheio de gente na minha presença. E aí eu já tinha promessa, eu já tinha igreja em mim, eu já tinha palavra implantada. E aí um dia eu conversando com a minha irmã, eu cheguei numa das minhas confusões com meu ex-marido, eu cheguei na minha irmã, falei para ela, eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu não dou conta mais dessa vida, que era muito difícil mesmo. E a minha irmã virou para mim e falou assim, ela me aconselhando para que eu buscasse Jesus, para que eu fosse para uma igreja. Eu virei para ela e falei assim, tá, você fala tanto para mim desse Jesus, você tanto quer que eu vá para a igreja, mas a sua vida também não é muito boa. A sua vida também não é tão certa assim. Ela virou para mim, falou assim, a minha vida pode até não ser certa, a minha vida pode até não ser perfeita, porque ele não me prometeu isso. Só que tem uma coisa, sabe qual é a diferença entre eu e você? Toda vez quando você vem aqui, você quer o quê? Morrer. Você diz o quê? Que não dá conta dos seus problemas. Eu tenho os meus, você veio falar que eu quero morrer. Você veio falar que eu não vou dar conta. Essa é a diferença entre eu e você. Por isso que eu te falo para você buscar esse Jesus. Porque você tem paz. E você sabe quem luta as suas guerras. E aquilo ficou implantado em mim. Aquilo ficou remoendo por mim, dentro de mim, por muitos anos. E aí eu volto para os Estados Unidos, minha mãe faleceu. Eu voltei para cá.
Um ano depois que eu estava aqui, eu me divorcio, separo do meu ex-marido. E aí passou mais um ano, eu já estava com o meu esposo hoje, que com ele eu sou casada já há 17 anos, tenho 3 filhos com ele, por isso que eu tenho 5. E nesse meio tempo, a gente ainda continuou, eu continuei, um pé na igreja, um pé no mundo, visitava a igreja, mas não queria abrir mão do mundo. Porque, para mim, o principal, o que era mais difícil, era largar a bebida. Eu bebia, eu fumava. E como eu comecei a beber muito cedo, eu era muito dependente daquilo para que eu conseguisse ter uma vida social. Parece que era um escape, sabe? Era uma coisa assim que me dava uma força, me dava um desprendimento, sabe? Quando eu estava numa sociedade, quando eu estava numa festa, quando eu estava tendo alguma coisa social. Eu precisava tomar para que eu conseguisse me soltar. Você acha que esse seu precisar de tomar, né? Que eu vejo que você levou a bebida para sua vida como se fosse um refúgio para você. Você acha que assim, esse seu problema de você ter se soltado, assim, foi por causa dos abusos que você vivia na infância? Ou foi assim, de repente, um medo, uma aceitação, porque você já não era ouvida desde criança? Eu acho que pode ter sido as duas coisas. Por causa do abuso, sim, porque tudo gera. E principalmente por causa de não ser ouvida. Acho que uma das coisas, assim, que não ter sido ouvida foi um dos problemas muito grandes que eu tive na minha vida. Uhum. Porque depois, com a terapia, eu fui descobrindo muitas coisas, muitas situações que eu passei por não ter sido Por ouvida. não ter sido ouvida. E eu acarretei isso para minha vida adulta. E a bebida era uma delas, sim, era essa necessidade de conseguir interagir, de conseguir conversar, de conseguir ser uma pessoa mais desinibida. Era, Você acha que de repente você não seria aceita, então, no ambiente onde você tivesse? eu acho que não seria que eu não seria aceita. Eu acho que o que seria porque eu não me sentia À vontade. capaz o suficiente. Eu tinha uma Uhum. certa rejeição dentro de mim. É o que a gente fala que o diabo ele rouba a tua identidade. Sim. Então, uma das coisas que eu tenho certeza que ele fazia era me colocar como eu não era autossuficiente, eu não era capaz, eu não era inteligente, eu não. Então, tudo que vinha comigo era bebida, porque a bebida parece que me dava aquela, não era, me dava como dizer uma coragem, me Uma deixava ousadia. desinibida, me deixava ousada. Então eu não tinha medo. E tudo que eu ia fazer quando eu comecei a beber com 15 anos, tudo que eu ia fazer na minha vida, tudo que você possa imaginar, tinha bebida envolvida. Eu sempre fui de curtir, para te dar um exemplo, de celebrar, não é curtir. Eu sempre fui de celebrar os aniversários de todos os meus filhos, porque era o que eu não tinha. Natal, eu celebro todos os natais. A minha casa hoje eu faço totalmente diferente de tudo aquilo que eu não tive na minha infância. E toda vez quando terminava, começava uma festa linda, uma mesa posta maravilhosa. Eu sempre gostei de tudo muito arrumado, mas terminava os convidados indo embora, meus filhos indo dormir e eu ficava sozinha bebendo. Eu cheguei já a tomar, Pamela, 24 long neck numa noite. Era o básico meu, sozinha. Era 24, era só minha. Eu começava a beber 6, 7 horas da noite. Eu ia Não tinha hora parar para acabar. 5, 6 horas da manhã, quando não era 8 horas da manhã. E era assim, todas as comemorações. Eu nunca consegui ter uma comemoração, eu nunca consegui ter uma festa na minha casa que eu conseguisse comer a sobremesa. Porque quem bebe, ele corta o doce, porque o doce corta o álcool. Então, aqueles bolos, docinhos, eu não conseguia degustar nada disso. Eu não comia. E hoje,
É uma das coisas que eu amo fazer. É sentar, é comer o bolo, é comer o docinho. Os presentes que as crianças ganham é cheio de pecinhas, né? Uhum. E ler o cartão de quem deu. Os meus, quando eu ia no outro dia catar os embrulhos, catar os presentes, as peças já tinham se espalhado, eu já não sabia mais quem tinha dado. Hoje a gente senta no sofá, Abre junto. abre juntos, a gente monta todos juntos. Eu enjoy, hoje eu curto o final da festa mais do que o início. Hoje eu tenho prazer de fazer isso sentado na sala com meus filhos. Fernanda, e nesse período que você já tinha voltado aqui para os Estados Unidos, depois da sua separação, que você conheceu seu esposo, como que foi o seu caminho, o caminho da sua família até ter chegado aqui nesse ministério? Foi um outro caminho também que foi bastante difícil. Porque quando você se separa, é uma marca que você deixa muito grande nos seus filhos. Uhum. Eu vindo de divórcio, eu não atentei para essa parte da minha vida e segui o que a minha mãe fez e repliquei isso na vida das minhas filhas. Uhum. Então, minhas filhas na época da adolescência, elas perderam uma autoridade na vida delas, porque como era muita briga entre eu e meu ex-esposo, ele falava demais de mim, eu falava demais dele, e as duas ali no meio. As duas perderam uma identidade Uhum. de respeito que elas tinham que respeitar. Então elas também pegaram um caminho basicamente quase o mesmo que o meu. Mas graças a Deus, meu esposo respeita elas demais. Hoje eles se dão bem. Hoje dentro da minha casa tem paz, tem harmonia, graças a Aleluia. Deus. Mas elas tiveram essa questão de não ter o pertencimento a uma casa, porque ia para a casa do pai, era a casa do pai, vinha para minha casa, era a minha casa. E elas não se sentiam tão parte, porque eu estava construindo outra família. Uhum. Eu estava tendo os meninos, então nisso, minhas filhas acabaram também indo para o mundo, as minhas filhas também acabaram passando por várias dificuldades. E quando eu vim para a casa da cura, foi através da minha filha, da Nathalie. Porque a Nathalie teve um período dela, da vida dela, onde ela entrou em depressão. E assim, foram altos e baixos, foram muitas lutas mesmo, que nós tivemos, eu e ela, porque nós duas sempre tivemos muito de mão dada no processo que ela estava passando. Uhum. E num dos processos, eu sempre resolvi a minha vida tudo sozinha. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre busquei o meu espaço, porque tudo o que aconteceu comigo durante a minha infância, durante a minha caminhada, foi necessário para que eu me tornasse uma mulher forte. Uhum. Então, tudo meu era sozinho, eu não precisava de ninguém, eu resolvia minhas coisas. E quando a Nathalie começou a passar por esse processo, eu vi que eu não dava conta. Eu falava, eu preciso de alguém. A minha irmã no Brasil, a gente não tinha tanta acesso como a gente tem hoje, à internet, a FaceTime. Hoje a vida é outra. Mas naquela época não tinha. Eu não tinha um parente aqui, eu não tinha ninguém. E aí quando eu comecei a ver ela passar pela situação, eu falei assim, não, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu preciso de ajuda. E um dia uma amiga minha, eu estava conversando com ela, e eu falei com ela, eu falei, eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer. Ela foi e falou assim, deixa eu levar uma irmã para poder orar na sua casa. Eu falei, pode levar. E aí foi a primeira vez que eu procurei alguém aqui nos Estados Unidos. E aí foi uma missionária orar na minha casa. Eu nunca tinha abrido a minha vida para ninguém. Até então, tudo que todo mundo via era uma família perfeita, uma Fernanda forte, que dava conta de tudo. Essa missionária foi na minha casa, orou, para mim estava tudo bem, a pose estava perfeita ali. Quando foi no outro dia,
o Espírito Santo falou muito forte no meu coração de novo. Procura ela. Eu estava indo trabalhar de manhã. E aí eu senti uma necessidade tão grande de ligar para ela. E quando eu liguei, eu contei minha vida para ela todinha, pela primeira vez. Eu abri meu coração para ela. E ela foi e falou para mim: Fernanda, eu não posso te ajudar. Porque o que a gente está contando aqui é um pouco de tudo o que se passava. Mas era baixarias, era brigas, era muita coisa. E aí ela falou para mim: eu não posso te ajudar. O seu caso é libertação. Tem muita coisa envolvida na tua vida. Você precisa de uma pessoa. Eu vou te dar o telefone dela. E era da pastora Val. E para mim, que nunca tinha pedido ajuda na minha vida, porque eu nunca pedi, literalmente, eu nunca tinha pedido. Eu aprendi a ganhar o mundo na raça. Eu falava assim: eu vou ligar para uma pastora, vou ligar para alguém me ajudar. O que essa mulher vai poder fazer por mim? Ela não vai poder fazer nada. E aí minha filha passou por outra crise de depressão, naquela mesma semana. E eu precisava de alguém para poder estar do meu lado. E aí eu liguei para a pastora. Falei assim: olha, você me desculpa, meu nome é Fernanda, tá? Me apresentei. Ela, com todo amor e carinho: posso te fazer uma visita? Falei: pode. Pela primeira vez alguém se ofereceu a me ajudar. E aí, com tanto amor, com tanto carinho. Eu lembro até hoje. Ela chegou no meu apartamento, já com o violão na mão. Ela subiu com o violão, minha filha estava no quarto. Só estava eu e minha filha, meu esposo tinha saído com os meninos. Ela já entrou entregando a profecia e falou para mim: eu vejo uma adoradora dentro da sua casa. A minha filha estava fazendo aula de piano, ela nem sabia, né? Ele tinha começado a fazer. Naquela semana eu tinha comprado para ela o piano para ver se ela conseguia sair da depressão, a gente tentando a luta com ela. E aí a pastora entra dentro da minha casa, ora comigo, ora por ela, e segura na minha mão. Ali eu senti um amor, ali eu senti um carinho, que talvez eu nunca tinha sentido assim, a não ser da minha avó, da minha irmã. Eu não tinha sentido de ninguém. Eu senti por ela, por mim. E ela começou a pegar na minha mão. Às vezes eu precisava ir trabalhar, eu não queria deixar minha filha sozinha, eu deixava minha filha na casa dela, porque eu tinha medo do que poderia acontecer. E aí eu deixava minha filha lá, eu ia trabalhar. Às vezes eu precisava dela para poder ir a alguns lugares comigo, ela ia, ela sempre segurando na minha mão. E aí ela vira e fala para mim: Fernanda, você tem que acertar sua vida com Deus. Você precisa casar, porque até então eu não era casada, eu morava junto com meu esposo. Você precisa casar, você precisa se batizar. Deus ainda tem muito para poder fazer na sua vida. E ali, realmente foi uma época, assim, que foi muito difícil, mas foi muito necessário. Eu falo, assim, que eu até preguei esses dias atrás, falando que a palavra, ela entra na vida da gente como uma sementinha, mas a sementinha, ela vai para baixo da terra, né? Para que ela brote, é um esforço que ela precisa fazer, porque tem uma tonelada de terra ali em cima dela. E o Senhor precisava remover toda aquela terra, todo aquele pecado, toda aquela sujeira que estava ali em cima de mim, de anos vivendo no pecado. E eu lembro que eu passei por uma situação bem, bem difícil mesmo, mas através dessa situação o Senhor trabalhou na minha vida. Ele me ensinou realmente o que era um casamento, porque como eu vinha de pais separados, abuso, essa coisa toda, eu não sabia o que era ter um lar, eu não sabia o que era ter uma casa, eu arrastei isso junto comigo. Então eu não sabia
que eu precisava respeitar meu esposo, que ele era o cabeça da minha casa, porque como eu disse que minha mãe trabalhava muito e ela mantinha a casa, ela mantinha tudo, eu vim dessa linhagem. Então eu mantinha a minha casa, eu era independente financeiramente, eu achava que eu não precisava de homem para nada, pelo contrário, como eu já tinha sido muito machucada, eu sempre tinha aquela, não preciso de homem, eu preciso do meu trabalho. Se eu tenho o meu trabalho, eu tenho tudo. E aí o Senhor usou uma situação onde eu comecei a aprender, eu comecei a dar o lugar ao meu esposo, ele começou a ser o cabeça da minha casa. Foi uma época onde eu fiquei 100% dependente dele. Eu dependia dele para me dirigir, eu dependia dele para poder fazer tudo, tudo, exatamente tudo, para pagar as contas, para tudo, até mesmo para poder conversar com as pessoas para resolver os meus problemas. Era onde eu achava que ele não tinha capacidade, aonde eu chegava na frente de tudo, e o Senhor usou essa situação, e ali meu esposo apareceu na minha vida como homem, como esposo, como cuidador, como eu deixei realmente me ser cuidada. Eu colho frutos disso até hoje. Falei assim, é uma pena que eu não sabia disso antes, sabe? Porque é uma parte muito boa saber que eu tenho uma pessoa que eu posso encostar ao meu ombro, uma pessoa que dirige a minha casa, que ele é o Amém. sacerdote, não Amém. só da minha casa, mas da minha vida. Amém. Ele é que vai me representar para Cristo. Então, assim, hoje eu tenho esse entendimento. Mas ali começaram, foi o primeiro que Deus trabalhou comigo, e ainda mesmo assim, eu continuei indo na igreja, mas eu continuava ainda buscando o mundo. Eu ainda não conseguia me libertar dos meus vícios. Isso foi um tempo longo. Eu vinha para a igreja, eu chegava na igreja, eu recebia muito de Deus, eu sentia o poder do Espírito Santo, mas quando eu saía dali, eu voltava para a minha vida de novo. Eu continuava bebendo, eu continuava fumando, eu continuava com as minhas vidas de festa. Eu tinha temor, eu tinha o sacrifício de ir, porque era sacrifício, ir ao culto no domingo, e eu achava que estava tudo perfeito. E o Senhor cada vez trabalhando mais em mim, me colocando em situações para que eu fosse dependente dele, e eu era dependente ali quando eu passava por algum problema, mas logo depois eu já dava as costas. Eu não era constante naquilo que eu buscava. E foram passando os anos, a gente foi vivendo assim, mesmo depois de ter me batizado, de ter casado, de ter tido um outro filho, porque até então a gente tinha uns 4. Nesse meio tempo veio Davi, que era o filho da promessa, que ele trouxe a harmonia para dentro da minha casa, ele trouxe a união entre as minhas filhas através da vida do Davi, elas conseguiram fazer parte da família de novo, assim, se sentirem parte, porque elas sempre foram, mas elas meio que se desconectaram, com ele voltou, a gente voltou a ser uma família, aquela família tradicional mesmo, de estar sempre juntos para tudo, todas as datas, tudo. E eu comecei a ver que alguma coisa em mim faltava. Eu ansiava por alguma coisa, porque tudo que eu fazia eu não era feliz. Eu tinha uma felicidade passageira. Era tudo muito momentâneo. E aí um dia eu comecei a questionar Deus mesmo. E eu ainda dentro da igreja. Eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, por que a minha vida é diferente de todo mundo? Por que eu não consigo ser constante? Eu meio que tinha uma vergonha de estar dentro da igreja. Uhum. Porque todo domingo eu chegava ali, eu pedia perdão, eu orava, eu ajoelhava. E depois, quando era na sexta ou no sábado, porque normalmente era na sexta ou no sábado que eu bebia, ou na sexta ou no sábado eu estava ali. E com aqueles questionamentos todos, eu acabei me afastando da igreja.
falei, eu não quero mais ter essa vida dupla, eu não quero mais estar dentro da igreja e estar vivendo no mundo. E aí eu saí, e eu fui ficar no mundo. E meus problemas continuaram. E dos problemas que eu passei com a minha filha, ela ficou 9 meses num programa. E era 1h30 daqui, 1h40 daqui. E eu tinha que ir a cada 15 dias. Todo sábado, um sábado sim, um sábado não, eu tinha que estar lá durante esses 9 meses. E como eu estava no mundo, eu normalmente, quando eu ia para lá, eu tinha bebido a noite toda. Só que eu ia 1h40. Eu ia chorando e pedindo perdão ao Senhor. Falava, meu Deus, eu não quero isso para mim mais. Só que eu não tinha força para poder sair. Mas eu nunca deixei de orar. Eu nunca deixei de pedir a libertação. E nesse tempo que eu tive na casa, o Senhor tinha promessa para mim. O Senhor usou os profetas da casa. O Senhor usou Ele mesmo, o Espírito Santo mesmo, para poder falar comigo. Que eu ainda iria viver tudo aquilo que o Senhor tinha para mim. Que eu iria desenvolver no Evangelho. Que eu iria pregar para pessoas. E que eu iria viver aquilo. Amém. E eu, daquela forma, eu não queria viver nada daquilo. Eu falava assim, eu não sou digna. E foi o afastamento. E nesses 9 meses, eu acho que é ali que eu tive a chave da virada. Ali que eu tive a minha, sabe, parar e pensar. E ver a grandeza desse Deus. Porque aí eu comecei a buscar Deus sozinha. Eu comecei a falar, eu quero esse Deus que liberta. Eu quero esse Deus que sara. E eu quero esse Deus que cura. Aleluia. E Deus, acima de tudo, eu quero a minha identidade. Porque até hoje eu não sei quem eu sou. Eu não sei do que eu gosto. Eu não sei do que eu sou capaz. Eu não sei se eu faço as coisas para poder agradar os outros ou se eu faço para agradar a mim. E aí eu comecei a buscar terapia. Eu falei, eu quero terapia. Eu quero me conhecer. Eu quero saber qual a minha real identidade. Eu quero saber quem sou eu. E buscando a palavra. E todos os encontros de rainhas, todos os encontros de mulheres, não só de rainhas, todos de mulheres que tinha aqui na igreja, eu era convidada, eu fazia parte. Porque eu saí da igreja, mas minhas irmãs de oração Nunca te deixou para nunca trás. me deixou para trás. Sempre estavam as irmãs segurando na minha mão e falando, me ligando, me convidando. Então eu sempre estava aqui na igreja de volta. E aí eu comecei a orar e falar com o Senhor, meu Deus, me traz todas as áreas que eu preciso trabalhar. E a principal, o porquê que eu não consigo ser constante. Eu queria saber com o Senhor por que eu não conseguia ser constante. E aí eu comecei a ver que eu não conseguia pelo meu passado. Eu não conseguia porque eu precisava de cura em todas as áreas. E eu comecei a buscar cura. Tinha dias de eu estar trabalhando, do Espírito Santo falar comigo através de pregações, porque eu ouvia pregações o dia inteiro. Eu usava a mesma pregação, eu pegava a mesma pregação sobre o título daquela pregação, aquela passagem bíblica, eu ouvia ela de vários pregadores, que eu queria entender. Eu tinha dificuldade de ler a palavra, eu colocava a palavra em áudio. Eu falava assim, eu quero ouvir, eu quero. Me deu uma sede tão grande que não era de mim. Lógico que não, né? Que era do Espírito Santo. E aí eu tive num Rainhas. E quando eu tive nesse Rainhas, eu já estava indo numa outra igreja. Porque o Senhor falou comigo que eu precisava buscar um lugar para mim poder me firmar. Eu tinha essa necessidade. Eu fui afastando das minhas amizades, todas as minhas amizades do mundo. Eu fui afastando sem confusão, sem briga, sem nada. Simplesmente eu fui me fechando para tudo e fui me acolhendo mais com o Senhor.
E aí o Senhor falou comigo que eu tinha que buscar uma igreja para que eu conseguisse me manter. Eu busquei a igreja. Falei que eu não queria trabalhar na igreja, que eu não queria fazer nada lá. Eu fui trabalhar no Ministério Infantil. E aqui eu trabalhava com as irmãs, né? Eu estava sempre na cozinha, eu estava sempre servindo. Era onde eu achava que era o meu chamado. Quando nessa igreja me saiu o Ministério Infantil, eu falei assim, Senhor, Ministério Infantil. Por que Ministério Infantil? Não tem nada a ver comigo. Eu tenho 5 filhos, eu lá quero ficar cuidando de criança, né? Você não quer. O Espírito Santo falou comigo, foi aonde te tiraram que eu quero te colocar lá de volta. E aí eu olhando no rostinho das crianças, eu parando para ouvir, eu parando para ensinar a palavra, eu fui me vendo ali. E o Senhor foi trabalhando nesse meio tempo, seria como se o que eu levava para as crianças, primeiro era para mim, era o Senhor trabalhando no meu coração. Eu estava curando primeiro dentro Era o de Senhor você. me curando. Era o Senhor mostrando para mim que da mesma forma que eu poderia ensinar aquelas crianças sem ter tido, Ele poderia me ensinar também. Amém. Aleluia. E ali começou a minha cura. Passou um tempo, a gente continuou ali. Eu tive uma vez que, uma das coisas que é válido contar, uma das ministrações eu escutando, quando eu falei que meu pai foi ser meu vizinho, e eu ali brincando com as crianças dele, eu achava que eu não era rejeitada, eu achava que tudo que eu tinha passado estava tudo bem. O Senhor me lembra, num dia onde meu pai chega com a compra, eu criança, ele chega com a compra, eu lá na casa dele com os meninos, eu encostada na beira da mesa, eu vejo meu pai abrir a compra, as crianças com os olhinhos arregalados, e toda aquela regalia que a gente não estava muito acostumado, biscoito, iogurte, todas aquelas coisas em cima da mesa, e eu me afasto e eu fico no canto olhando. E eu vou embora e ninguém me vê. Eu nunca tinha imaginado que eu tinha passado por isso. O Espírito Santo ali me mostra e fala, filho, hoje eu te curo de toda a rejeição. Aleluia. E ali foi trabalhando, o Senhor foi trabalhando, e eu comecei a falar, Deus, eu quero mais. Deus, eu preciso de mais. E eu comecei a ler a Bíblia sozinha, eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar. E aí minha família na igreja, meu esposo na igreja, meus filhos também. Só que parece que eu estava me alimentando, mas só que meu esposo e meus filhos não. Eles iam, mas eles estavam como eu estava aqui no início. Uhum. E eu comecei a falar, Senhor, eu preciso que os meus filhos e meu esposo estejam alinhados junto comigo na tua presença. E aí meu esposo começa a querer mudar de igreja. E quando a gente saiu daqui a primeira vez, além eu ter essa coisa toda, meu esposo também não gostava muito de vir. E uma das igrejas que eu acho que ele não queria vir era essa. E nós, no caminho da outra igreja, ele vira e fala para mim assim, Fernanda, vamos em outra igreja hoje? A gente no caminho da igreja. Eu falei, vamos? Eles, vamos lá na Casa da Cura, vamos lá na Tábuas da Lei? Como eu já estava em oração, eu já estava buscando para que o coração deles estivesse alinhados também. Eu falei, vamos. Nós chegamos aqui, os meninos se sentiram muito bem, meu esposo também. Quando foi no outro domingo, pediu para voltar. E quando eu fui num dos retiros da casa, durante esse processo que eu estava buscando a Bíblia, eu sempre orava e eu pedia para o Senhor, eu falava assim, Senhor, coloca uma Isabel na minha vida. Porque eu precisava de alguém que orasse comigo e que eu tinha necessidade de abrir, mas aonde eu estava, eu me abria mais em partes. Aqui na igreja também, eu me abria em partes. Porque eu tinha o medo do julgamento, eu tinha o medo... Não era eu, né? Era o inimigo, porque ele sabia que ele ia perder, né? Sim. Então ele usava situações para que eu não estivesse perto. E num dos rainhas,
tinha uma pessoa lá que eu não conhecia. E a pastora foi e falou, acho que tem 3, 4 anos que teve esse Rainhas. A pastora entregou as cartas no final, acho que você vai lembrar. E quando ela entregou as cartas, uma das cartas que ela... Todo mundo foi levantando, as mulheres foram levantando e pegando as suas cartas. E a minha, como eu já falava que eu nunca mais prometeria nada, que eu não poderia cumprir, eu falei, Senhor, a carta que eu pego é que eu não quero mais ser vomitada. Eu não quero mais ser morna. Eu quero permanecer na tua palavra. E essa irmã, ela veio por trás de mim e eu chorava muito, mas eu não levantei. Mas eu fiz o meu voto com o Senhor. Essa irmã veio por mim, me abraçou, ela falou assim, hoje o Senhor te abraça como nunca. E eu estou aqui para me levantar em oração junto com você, para poder fortalecer o seu voto. E essa irmã era nova na igreja. E ela me abraça ali e Deus responde a minha oração. Porque eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero uma Isabel. Aleluia. Então eu estava em outra igreja tendo intercessora daqui da casa. E aí vem essa do meu esposo querer vir para cá. Na segunda semana que nós estávamos, que meu filho aceitou se batizar, o João Pedro. Ele aceitou se batizar e eu volto para casa. No dia que eu perguntei para minha pastora se eu poderia voltar, ela me abraçou, chorou e falou para mim, você é filha das minhas águas. Você sempre esteve aqui. E aí eu voltei e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já comecei a pregar. Eu já comecei a dar testemunho. Hoje eu estou aqui dando meu testemunho. E hoje eu vivo a palavra de Deus. Aleluia. Porque como fala lá em João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. De nada adianta se você estiver na igreja e você só ouvir a palavra de Deus. Busca a palavra, porque a palavra ela te liberta, ela te lava, ela te limpa. E a paz que eu falei que a minha irmã falar, hoje eu vivo essa paz. É uma paz, mas uma paz que não existe. Hoje eu sou uma pessoa feliz para a honra e glória do Senhor. Eu sei o que é levantar aos sábados. Eu não conseguia. Eu fui uma mulher, hoje eu tenho 47 anos. Dos meus 16 até os meus 44 anos. Eu nunca consegui cumprir um compromisso meu aos sábados de manhã. Todos eram cancelados, eu nem marcava, porque todos eu estava de ressaca no meu sofá. Hoje, os meus sábados de manhã, eu levanto de manhã, eu falo, bom dia, Espírito Santo. Aleluia. É bom, é agradável. É o que eu falei, hoje é gostoso comer a sobremesa do bolo. Comer a sobremesa, comer o bolo. É gostoso no final da festa montar os brinquedos junto com os meus filhos. Todas as confraternizações hoje são feitas. Antigamente minha casa era cheia, precisava, tinha necessidade de estar de turma. Nós passamos o ano retrasado, Natal, só eu e minha família. 4 horas da manhã, eu e minhas filhas, a gente sentada, rindo, abraçadas. E falando como é bom você começar a descobrir o sentido da vida, você começa a descobrir o amor. Eu falo assim, minha vida, quando minha mãe aceitou Jesus, ela ouvia muito uma música que falava que é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Gente, minha vida era totalmente assim, não tinha planos, não tinha sentido. Era viver um dia atrás do outro, um dia depois do outro, mas sem sentido, sem... Hoje tem sentido. Aleluia. Hoje eu tô sendo uma árvore frondosa, enraizada, verdinha. É muito bom viver tudo isso, é muito bom não ter
dependência de nada para poder te fazer feliz. Nada. A presença do Senhor te basta. Te basta. A graça do Senhor nos basta. Hoje eu vivo isso e não é sacrifício. Não é sacrifício de maneira alguma. É leve, é bom, é gostoso. Aleluia. Sabe? Então, assim, você que está aí assistindo, espero que meu testemunho possa te edificar de uma certa forma. Se você estiver aí achando que não dá mais tempo, achando que não, já fiz promessas, não, vou quebrar de novo, não, continua, mas busca a palavra. Busca a palavra, porque é a palavra que vai te libertar. Não fica sentada no banco ouvindo. Ou não queira só, Jesus cura, Jesus liberta. Não, vai descobrir o porquê na palavra, o porquê que Jesus cura, o porquê que Jesus liberta. E você pode ter certeza, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Aleluia. Por você e pelos que estão à sua volta. Amém. Porque é uma paz, é uma alegria. Eu falo assim, é muito bom. Eu falo assim, eu estou apaixonada por tudo que eu tenho vivido. Aleluia. Eu dou graças o tempo todo. E eu tenho certeza que lá naquele dia, na beira da minha cama, Ele me protegeu e Ele me guardou. Porque foram muitas coisas que eu passei para chegar até aqui. Hoje a Fernanda, que era sementinha, conseguiu brotar, mesmo sob toda a pressão da terra. Graças a Deus. E hoje está aqui dando semente, está dando fruto para a glória do nome do Senhor Jesus. Fernanda, e assim, se você pudesse resumir, eu acho que é muito difícil, porque grandes são as coisas que a gente vive na presença do Senhor. Mas o que foi o principal papel da Casa da Cura na sua vida? O que a Casa da Cura fez que te ajudou a chegar até aqui? A Casa da Cura não desistiu de mim. É o que eu falei com você. As irmãs me ligavam. As irmãs falavam, ei, teu lugar está aqui. Ei, vem. Porque elas creram no milagre, talvez até na hora que eu não criei. Elas creram porque elas viram tudo ser entregue ali, os profetas da casa, profetas de fora me entregando. E elas sabiam da lama que eu estava. Então, elas não desistiram. Elas falaram, ela tem promessa. Ela vai ter que viver essas promessas. E o Senhor me trouxe para cá de volta, porque eu estou vivendo as promessas junto com você. Amém. Você foi uma delas. Eu fui. Você foi uma delas que pegou as promessas lá no início. E hoje eu vejo assim a família que eu estou construindo. Hoje eu vejo o que nós temos vivido, a diferença é visível. Todos meus amigos, a minha família, minhas filhas falam, mãe, que diferença. Que diferença. Que diferença. Então, assim, foi isso que essa casa fez por mim, não desistiu de mim, sabe? Não desistiu, creu junto comigo. E hoje o que essa casa faz no presente, essa casa me ensina. As nossas classes de rainhas que nós temos aqui tem me dado um entendimento da minha responsabilidade aqui nessa terra e do que eu sou, do que o Senhor é capaz de fazer através da minha vida e qual é o meu chamado. Porque antes eu acho que eu tinha assim, aquele amor que era para mim, Sim. aquela promessa que era minha. Hoje eu tenho a necessidade, a casa está me ensinando. Sim. Que não é só sobre mim. Você. Não para só na minha casa. Vai para minhas gerações e vai para quem está à minha volta. Que isso que eu recebi, eu preciso doar. Isso que eu recebi do Senhor, eu preciso passar. E a casa me dá esse ensinamento. A casa está me dando essa base. Essa casa está me construindo para que um dia eu possa fazer isso.
Glória a Deus. Fernanda, e se você hoje pudesse dar uma palavra para uma pessoa, porque nós sabemos que a realidade do mundo que a gente vive hoje, assim como você viveu, existem pessoas que vivem situações de abuso, abusos físicos, abusos emocionais, vivem abusos em diversas formas, até mesmo abusos psicológicos. Se você hoje pudesse falar uma frase para essa pessoa, o que você falaria? Não desista, porque o Senhor, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. A gente não está sozinho, mesmo quem está passando por um abuso, seja abuso sexual, seja abuso físico, seja de alguma forma, o Senhor está ali com você, só busca Ele. Você precisa buscar. Você precisa entender aonde Ele estava ali naquele momento, porque Ele está. Eu tenho certeza que Ele estava. Todos os momentos meus, eu não estava sozinha. Ele estava ali comigo. Só que hoje eu quis entender aonde que Ele estava. E tudo foi permissão. Para que hoje eu possa estar aqui, para que hoje eu possa estar conversando, dando a mão para alguém que também passou pela mesma situação que eu. Então eu creio que tudo é permissão do Senhor. Só que você precisa buscar. E não culpá-lo, mas sim dizer: obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu aquilo. Mas o Senhor me restaurou ali na frente. E Ele faz de uma certa maneira que é estranho dizer, né? Mas a gente é grato, até pelas coisas ruins que a gente passou. Porque a gente sabe que nada mais é do que um propósito. E que se Ele permitiu, se Ele deixou aquilo acontecer, é porque Ele sabe. Eu tenho certeza que Ele sabe. E é o que a gente sempre comenta. Ele não dá uma guerra maior do que você possa guerrear. Ele sabe que se você segurar na mão dele, você vai sair de lá vitorioso. Aleluia. E para você que está aí nos assistindo hoje, há esperança para a sua vida. Essa é a palavra de hoje para você. Há esperança. Que no nome de Jesus o Senhor possa te alcançar. Independente da situação que você esteja passando, há esperança. A graça do Senhor te basta. E eu profetizo no nome de Jesus que aonde você estiver, a presença do Senhor vai te encontrar. E eu profetizo que no meio dessas muitas ondas que você tem vivido, você há de encontrar paz no nome de Jesus. E eu convido você, venha nos conhecer, venha conhecer nosso ministério. Se você precisa de ajuda, tenha necessidade de ajuda, nós estamos aqui para poder te ajudar. Nós estamos aqui para te estender uma mão. Nós temos trabalhado aqui, como ela mencionou algumas vezes, com as mulheres, nós temos classes de rainha, são classes de cura, classes de libertação que têm alcançado a vida de muitas mulheres. Nós trabalhamos também com os homens, nós trabalhamos com os jovens. Então, não deixe de participar. Todas as informações necessárias estarão aqui na descrição do vídeo. Participe. Se você também precisar de uma oração, eu convido você. Deixe aqui o seu nome e o seu telefone. Alguém irá entrar em contato com você. No nome de Jesus, que a sua vida possa ser abençoada e alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Fernanda, você pode fazer uma oração? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, queríamos te agradecer, Senhor, primeiramente. Sim. Te agradecer, Deus, por esse momento. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem mudado histórias. Amém, Jesus. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Pai, eu te peço, Senhor, nesse momento, Aleluia. Senhor, que se há pessoas, Deus, ouvindo esse vídeo, ouvendo, pessoas que estão, Senhor, desesperançosas, Sim, Jesus. pessoas, Senhor, que estão sem rumo, pessoas, Senhor, que estão vagueando a vida sem um sentido. Oh, Jesus, Pai, eu te peço, alcança, Senhor, essas pessoas. Amém. Vai de encontro, Senhor, com essas pessoas. Amém. Deus, aonde há um desesperançado, Deus, aonde há, Senhor, uma pessoa passando Amém, por um Jesus. abuso nessa hora, aonde há, Senhor, uma pessoa questionando aonde o Senhor está. Amém, Jesus. Senhor, que essa pessoa possa, Senhor, vir ter o toque do Espírito Santo nessa hora. Amém, E, Pai, que ela queira, Senhor,
realmente, Pai, segurar na tua mão. Amém. E ver, Senhor, que o Senhor transforma, Senhor, toda maldição. O Senhor transforma, Senhor, tudo aquilo, Pai, que é maldito, tudo aquilo, Senhor, que foi causado pelo homem. O Senhor Amém. causa, Senhor, o Senhor transforma, Senhor, em alegria. O Senhor transforma, Senhor, para que outras vidas sejam transformadas. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa essas pessoas do outro lado. Alcança, Senhor, essas pessoas com a tua misericórdia. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Que Deus te abençoe.